Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, sexta-feira. Toda sexta-feira nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Toda sexta-feira nós lembramos do sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Estamos vivendo a primeira semana do Advento e nós estamos nos preparando para vivermos o Santo Natal. Uma bênção estarmos aqui nessa manhã, uma bênção podermos começar esse manhã com o Evangelho, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo nessa manhã. Meu irmão Cosme já chegou. Deus abençoe, Cosme, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E a todos os irmãos e irmãs que estão entrando para o Manhã com o Evangelho, aqueles que vão assistir ao decorrer do dia, seja a bênção de Deus sobre a sua casa, seja a bênção de Deus sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Amém? Vamos ler o Evangelho? Mateus, capítulo 9, o versículo 27. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disto. Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram espalhando a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Deus abençoe a todos e todas nessa manhã. Já vi aqui a minha querida amiga Dora Gomes também. Deus abençoe, Dora, a sua vida. Já estou vendo aqui o Ramon Martim também. Deus abençoe, Ramon, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mas quem está aí, fala comigo, bota aí uma mensagenzinha para me ver, comenta. Isabel, a Bebel, Deus abençoe, Bebel, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Isabel é uma querida amiga lá de São João, Deus possa abençoar. Raquel Félix, Deus abençoe, querida. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. E a todos os irmãos e irmãs. Amém? Gente, vamos meditar um pouquinho nesse Santo Evangelho de hoje. Bem, Daniela, minha esposa, que já está a caminho do trabalho também, Deus abençoe. Nós estamos aqui diante de impossibilidades. Deus é um Deus que atua diante da impossibilidade humana. Deus é um Deus que atua diante das impossibilidades humanas. Queria que você entendesse bem isso nessa manhã. Irmã Rani Silva, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Graça e paz. Por quê? Porque nós precisamos entender que aquilo que é para o homem, Deus ele não vai fazer. Pastor, mas Deus pode curar uma dor de cabeça? Deus pode curar uma dor de cabeça. Mas se você pode tomar um remédio e a dor de cabeça passar, para ela passar, é um caminho mais fácil. Por quê?
O poder de Deus, ele é para mostrar a glória de Deus diante das impossibilidades. O texto mesmo vai dizer que porque para Deus não há nada o que? Impossível. Então Deus trabalha diante da impossibilidade humana. Se você tiver uma caneta perto de você, anota isso aí. Minha secretária, Antônia Lúcia, anota isso pra gente. Deus trabalha diante da impossibilidade dos homens. Nós estamos vendo aqui dois homens que estavam vivendo que uma impossibilidade. Olha, amados, aqueles homens, eles eram cegos. Estamos vivendo nós estamos falando aqui de 2024 anos atrás, mais ou menos, aonde você ter uma saúde, né, ou você tratar a saúde era uma coisa para ricos. Nós estamos falando de homens que não tinham possibilidades humanas nenhuma de mudar o seu quadro de vida. Mas o interessante é que aqueles homens, eles não tinham possibilidade de mudar suas vidas. Mas eles se encontraram com aquele que tem possibilidade de mudar o quadro da vida de qualquer pessoa. Esse Deus, ele trabalha diante das impossibilidades do homem. Eram dois cegos clamando. Eles foram clamando atrás de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diferente do cego Bartimeu, que não saiu do lugar, né? Ele gritou até que o Cristo o mandasse chamar. Esses dois cegos, eles foram caminhando, tateando, né? Batendo aqui, batendo ali, mas clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, aqueles homens não olharam para as suas impossibilidades naquele momento. Eles olharam para a chance que eles tinham de o quê? De ter vitória. O que eu aprendo nesse manhã com o Evangelho hoje, né, na liturgia da igreja hoje, é o quê? Que quando eu condiciono os meus olhos para ver, olhar as impossibilidades, eu não saio do lugar. Quando eu olho para as impossibilidades, eu fico o quê? Paralisado. Todas as vezes que você olha para as impossibilidades, você fica paralisado. Por quê? Porque nós temos a tendência de estar paralisados diante das impossibilidades. Por isso os nossos olhos nessa manhã precisam sair, amados. Os nossos olhos precisam sair das impossibilidades nessa manhã. Os nossos olhos precisam sair do natural nessa manhã. Ah, pastor, mas a vitória ainda não chegou. Mas eu não estou dizendo sobre a vitória, eu estou dizendo sobre tirar os olhos do problema. Desfocar do processo. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou desanimado. Isso é ter os olhos na impossibilidade. Quando é, queridos, que eu tiro os olhos da impossibilidade? Quando tudo está difícil, mesmo assim eu tomo meu banho, mesmo assim eu coloco um sorriso na cara e eu vou para a igreja, e eu vou para a obra de Deus, e eu vou trabalhar, e eu vou viver, e eu vou ajudar o meu próximo, e eu vou orar por aqueles que precisam. Isso é tirar os olhos da impossibilidade. Porque quando eu tiro os olhos da impossibilidade, Deus
vem na minha direção. Quantas vezes, irmãos, nós estamos em um processo longo, em um processo difícil, vivendo uma situação complicada, mas quando você tira os olhos daquilo e você vai ajudar um outro irmão que está passando também por um processo, no final quem é abençoado é você, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, já orei por pessoas, que precisam de um milagre, eu precisando de um milagre, e no final daquela oração eu fui mais abençoado que aquela própria pessoa. Por quê? Porque meus olhos saíram da impossibilidade e alcançaram a eternidade. Então, irmãos, aprenda uma coisa nessa manhã. Tire os olhos da impossibilidade, porque a impossibilidade ela é passageira, e coloque os seus olhos na eternidade, porque a eternidade é para sempre. Eu preciso tirar os meus olhos da impossibilidade e colocar os meus olhos na eternidade. É simples. Se formos olhar e viver o Evangelho, nós não iríamos ficar tão atribulados, tão entristecidos, tão chateados como nós ficamos diariamente. Por quê? Porque os nossos olhos não estariam nas impossibilidades, mas na eternidade. Olha, amados, nessa manhã, você só vai ficar paralisado enquanto você está olhando para as coisas desta vida. A partir do momento que você tira os olhos da impossibilidade, Deus ele começa a movimentar o céu a teu favor. Os cegos saíram atrás de Jesus clamando. O primeiro passo foi dado. Eles tiraram os olhos da impossibilidade. Nós não temos como seguir Jesus porque nós somos cegos. Nós não sabemos para onde ele está indo. Eles tiraram os olhos disso. Eles tiraram. Eles botaram os olhos. Vamos ver, o barulho da multidão está indo para lá e eles começaram a tatear indo para lá. Tá entendendo? Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã? Que Deus não te quer paralisado? Que Deus não te quer prostrado? Que Deus não te quer você focado nas dores que você está sentindo? Irmão, se fosse por dor, a gente não faz mais nada. Se for por luta, a gente não faz mais nada. Mas nós estamos, querido, agarrado no Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus, irmã Cá. Palavra de confirmação, o Espírito Santo está falando, né? É desse jeito, é verdade, Dória. Tem que ser assim que se vive. Né? Glória a Deus por tudo isso, gente. Deus está falando conosco. Tire os olhos da impossibilidade nessa manhã. Olha, o primeiro passo eles deram, tiraram os olhos da impossibilidade e se movimentaram. O segundo passo, eles conseguiram entrar dentro da casa que Jesus estava. Olha que tremendo, amados. Quando você segue Jesus, você vai ter uma oportunidade de estar frente a frente com Ele. Quando você segue a Jesus, você tem uma oportunidade de ouvir aquilo que Ele vai falar com você. E o que Jesus fala com aqueles homens? Jesus pergunta, irmão, espera aí. O negócio está meio estreito, agora tá bom. Se aproximou e perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus, ele pergunta àqueles homens se tudo aquilo que eles estavam querendo, eles criam. E a pergunta para você, amados, nessa manhã e para mim é, você está orando para Deus salvar a tua família, mas você crê nisso? Você está orando por uma cura divina, mas você crê nessa cura divina? Você está orando para Deus abrir uma porta de emprego melhor do que a que você tem, mas você crê nisso, irmão? Você não pode pedir uma coisa que você não crê. Deus não é Deus de brincadeira.
eu preciso crer naquilo que eu estou pedindo. Eu preciso aprender a visualizar a minha bênção, porque eu creio nela. Sabe por que muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós não recebemos? Porque nós pedimos uma coisa que o nosso coração está duvidando que possa acontecer. Enquanto passar dúvida no nosso coração que Deus pode fazer, nós permaneceremos paralisados. Porém, quando nós oramos acreditando e nos preparando para receber a nossa vitória, não vai ter inferno, não vai ter dificuldade que vai impedir o agir e a graça de Deus. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, Jesus perguntou: vocês creem que eu... vocês creem? Eles: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça conforme a fé que vocês têm. E olha o versículo 30, amados, de Mateus 9. E os olhos deles se abriram. Que palavra, irmãos! Os olhos daqueles homens se abriram porque eles creram. E aí, amados, nessa manhã, está dependendo de mim, de você, está dependendo de Deus. Precisamos crer. Porque a palavra liberada da boca de Jesus é: que aconteça segundo a fé de vocês. Precisamos pedir ao Senhor nessa manhã, se a sua fé está pouca: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta. Para quê? Para que eu viva um nível de milagres maiores. Para que eu viva um nível de milagres extraordinário na presença de Deus. Por isso, amados, não dá para andar por vista, tem que andar por fé. Texto da palavra só vai dizer mesmo: e o justo viverá pelo quê? Pela fé. O que você precisa nessa manhã não vai ser você fazer 7 semanas no monte, 24 dias de jejum a pão e água. É fé. Eu não estou desmerecendo os propósitos não, tá, irmãos? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de propósito. E quem está me conhecendo agora também sabe disso. Mas a questão toda é que não adianta fazer propósito se você não tiver fé. Talvez o que você precisa pedir ao Senhor nessa manhã é: Senhor, aumenta a minha fé, para mim viver o milagre e para mim viver o sobrenatural. E aí sim, amados, Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, amados, depois que Jesus curou aqueles homens, eles voltaram a enxergar. Jesus foi severo com eles, que eles não contaram isso para ninguém. Mas eles não se aguentaram e espalharam para todo mundo que Jesus estava curando, que Jesus tinha poder para curar. E eu aprendo nessa manhã que eu preciso tirar os meus olhos da impossibilidade e eu preciso colocá-los na eternidade. Eu aprendo nessa manhã que a minha fé, ela vai consolidar o meu milagre. E eu aprendo nessa manhã que tudo é possível àquele que crê. Palavra do Senhor, você pode responder: graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Hoje é dia da aliança com a água. Amém? Você que está nessa campanha, né, nós consagramos toda sexta-feira o copo com a água, a garrafinha com a água. Para você fazer o quê, pastor? Para mim ingerir, aspergir
ou derramar, com propósito e com graça de Deus. Então, eu unjo a água, né? Nós consagramos a água na unção de Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos colocar a nossa vida, mas você não pode consagrar água sem um propósito. Consagra a água e coloca um propósito diante do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque o Senhor falou conosco, que nós precisamos tirar os nossos olhos da impossibilidade e colocá-lo na eternidade. Que esse evangelho se cumpra sobre as nossas vidas. E que em nome do Senhor Jesus possamos aprender a viver pela fé o sobrenatural. Nós queremos consagrar nessa manhã a água da aliança, a fim de onde ela for derramada, aspergida ou ingerida, haja o poder, a unção e a glória de Deus. Que as enfermidades batam retirada, que os demônios, Senhor, sejam, Senhor Deus amado, queimados em nome de Jesus, porque as águas significam vida e o Senhor é a vida. Nós consagramos a água, Senhor, para que onde ela for ingerida, o poder de Deus se manifeste. Assim como tantos testemunhos nós já tivemos, Senhor, nós profetizamos que haverá mais e mais testemunhos para a glória de Deus. Por isso nós consagramos a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Senhor, nessa manhã também por todos os enfermos. Oramos nessa manhã por todos, Senhor Deus amado, que estão vivendo luto, Senhor. Todos aqueles que precisam das nossas orações ou por qual se recomendaram a elas. O Senhor conhece a todos e nós pedimos a Tua graça nessa manhã. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã com toda sorte de bênção. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída. Deus amado, aqueles que vão para trabalhar, aqueles que vão ficar em casa, sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Só nós pedimos, Senhor, essas bênçãos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Amados irmãos e irmãs, nós vamos receber a bênção do Senhor e fazer a oração do Salmo 91. Dia de sexta-feira nós oramos bastante, né? De segunda a quinta nós lemos o Evangelho e fazemos a oração final. Na sexta-feira nós fazemos a consagração da água e a oração do Salmo 91. Amém? Só lembrando os irmãos e as irmãs que hoje às 23h30 nós teremos uma live de oração pelos nossos bairros. Nós teremos um tempo de clamor, um tempo de guerra, onde nós vamos estar reivindicando a Deus o nosso bairro, onde nós estaremos reivindicando a Deus todo o território que o Senhor tem nos dado, né? Pedindo ao Deus paz, pedindo ao Senhor que expulse do nosso meio todo o espírito de violência, todo espírito de guerra, em nome de Jesus, amém? Então nós estamos convocando todo o povo de Deus para as 23h30 nós entrarmos nessa live de oração, né? Nós vamos estar aqui orando específico pelo Parque Suécia, mas você entra, né, e você vai orar por São João, você vai orar por Ana Clara, você vai orar por Jardim Primavera, você vai orar pelo lugar onde Deus te estabeleceu. Aonde Deus te estabeleceu, você é um representante do céu. E nós veremos o Senhor agir sobrenaturalmente sobre nossos bairros, sobre a nossa vizinhança. Amém?
todos os irmãos e irmãs, né, que desejarem entrar na live. Pastor, eu durmo cedo. Abra uma exceção hoje, irmão. Acorda, desperta. Jesus pode voltar à meia-noite também. Pastor, vou dormir até 11 horas. Bota o telefone para despertar 11 horas, acorda. 11h30 entra na oração, porque o negócio vai ser forte, amém? Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa oração. A igreja não pode retroceder nesse tempo, amém? Então, de 23h30 a 11h30 da noite, nós temos aqui um desafio de estarmos nessa vigília de oração, de intercessão, de clamor. Olha, é desafiante para o pastor também, tá? O pastor gosta de dormir cedo, mas o pastor entendeu em Deus que é tempo de guerrear. Então nós vamos guerrear para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos receber a bênção e depois orar o Salmo 91. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, Pantanal, Primavera, Cabo Frio, Nova Iguaçu, São João, Índia, Portugal, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Gente, nosso Manhã com o Evangelho tem sido visto na Turquia. Olha que bênção, né? Deus tem expandido o Manhã com o Evangelho. Façamos a oração do Salmo 91 como aliança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarei seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão sobre as suas mãos, para não tropeçar alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao lezinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, amém? Deus abençoe seu dia. Fica com Deus, uma excelente sexta-feira. Você tem um encontro comigo às 11h30 da noite na vigília pelos nossos bairros, amém? Deus abençoe, tchau, tchau. Um dia abençoado em nome do Senhor.